parábola dos 10 talentos é uma parábola muito interessante, até porque se você for observar de maneira minuciosa, você vai ver que o Senhor, Ele deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro e deu 1 talento ao terceiro. Então, na verdade, se você for usar a matemática, você vai descobrir que 5 mais 2 são 7. 7 mais 1 são 8. Então, na verdade, são 8 talentos. E a epígrafe do texto, ou seja, a epígrafe é sempre aquela frase, aquele título que vem em cima de cada capítulo, anunciando a história que vai ser contada. A epígrafe do texto, em algumas versões, essas mais atualizadas, não contém, porém, em algumas versões você vai encontrar a epígrafe informando a parábola dos 10 talentos. Mas na verdade são 8 talentos. O que eu entendo por parábola é uma história contada para ilustrar uma verdade bíblica e espiritual. Então a pessoa usa uma ilustração para aplicar uma verdade espiritual na vida dos ouvintes. Quando nós examinamos de maneira minuciosa esta parábola contada por Jesus no capítulo 25 do Evangelho escrito por Mateus, nós observamos um dos versículos dizendo da seguinte maneira: aquele que tem será dado e terá em abundância, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Será que existe uma injustiça aqui? Algumas poucas pessoas acabam por não entender como Jesus vai chegar diante, ou o Senhor daquela parábola vai chegar diante daquele que já tem e vai dar mais ainda a ele, para ele ter bastante, ter muito, ter em abundância. E aquele que não tem nada, que precisa ser ajudado, até aquilo que ele tem, o pouco que ele tem vai ser tirado e vai deixar ele sem nada. Será que Jesus está ensinando uma injustiça? Será que há controvérsia na parábola bíblica? Estou com a minha Bíblia aqui em mãos. Vamos meditar aqui. 25 de Mateus. O versículo 28 diz assim: tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Tira daquele que não tem nada e dá para aquele que já tem 10. O versículo 29 diz assim: porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, quem tem e não precisa, porque já tem bastante, vai receber mais e vai ter em abundância. E aquele que não tem, que precisa de ajuda, até aquele pouquinho que ele tem ali reservado, guardado, lhe será tirado. Como entender esta parábola destes 3 servos, destes 3 mordomos, destes 3 administradores? Na verdade, quando a Bíblia fala acerca, não a Bíblia, mas as epígrafes do texto, em algumas versões fala sobre 10 talentos, logo se entende que pode ter sido colocada devido àquele que ganhou 5, ele dobrou a quantidade. Ele conseguiu granjear mais 5 e ficou com 10 talentos. Pode ser aí que foi colocada a epígrafe do texto, a parábola dos 10 talentos, que na verdade são 8 talentos que foram dados. O que ganhou 2, dobrou e ficou com 4.
E aquele que ganhou um talento, a Bíblia diz que ele escondeu o seu talento e tal. E de repente o seu senhor volta para prestar conta, e aquele que ganhou um não conseguiu granjear mais, não investiu, não aplicou o seu talento, não colocou em prática aquilo que foi colocado em suas mãos. Nós entendemos que toda ferramenta espiritual, em se falando de talentos, de dons, entregado à igreja, à noiva do Cordeiro na face da terra, é emprestado, nada pertence a nós. Se você prega, o dom é de Deus, foi Deus que te deu. Se você louva, canta, foi Deus que colocou esse talento na sua vida. Se você ensina, você não tem motivos para se gloriar, pois por mais que você tenha conhecimento, você precisa da sabedoria de Deus para manter a humildade e Deus permanecer sempre operando na sua vida. Como explicar essa aparente injustiça? Vamos lá. Na verdade, meus amados, o talento era emprestado, não era dele. Ele não se preocupou em produzir resultados. Ele não teve essa preocupação. O que ele fez? Ele pegou aquele talento que não era dele e enterrou. Enterrou o talento. Não investiu, não usou para que ele fosse multiplicado. O dono chegou para prestar conta. O dono do um talento que estava nas mãos dele, que não pertencia a ele, voltou para prestar conta. Quando ele voltou, que ele observou que aquele que recebeu um, guardou, enterrou, ele reivindicou aquilo que pertencia a ele. Ou seja, o talento não era do servo, o talento não era daquele que administrava, o talento não era daquele que era mordomo das coisas do seu senhor, mas o talento pertencia ao Senhor, que emprestou para que eles multiplicassem. Então, o Senhor, com toda a sua razão, disse: ó, me dá o meu talento de volta, porque eu vou dar àqueles que realmente querem alguma coisa, aqueles que realmente têm um compromisso, aqueles que realmente desejam fazer, realizar, aqueles que querem investir, que querem fazer alguma coisa. Então, deu para entender aí? Aquele que tem, será dado a ele e terá em abundância. E aquele que não tem, não multiplicou, não investiu, não fez, não realizou, não evangelizou, não orou, não pregou, não louvou a Deus, não realizou a obra, será tirado dele. Não o que pertence a ele, mas o que pertence ao Senhor, que emprestou a ele. Até o que ele tem, que não é dele, será tirado. Deu para clarear aí a mente? Então eu quero encerrar esse vídeo dando essa explicação para você, agradecendo a Deus pela sua vida, pelos minutos que ficou aqui comigo. Se não é inscrito, inscreve aqui no meu canal, clica nessa palavra vermelha escrito inscreva-se. Apareceu o sininho cinza aí agora? Clica também nesse sino. Fica com Deus, um abraço do seu irmão em Cristo, Raimundo Bispo.